Olá, turma. Então, na aula de hoje, vamos dar continuidade oralidade, né, da língua que a gente viu semana passada. Eu coloquei uma atividade para vocês sobre história em quadrinhos, né, HQ, é um gênero, né, gênero textual, e que se trabalha, tipo, ali eu consigo trabalhar o inglês com vocês e, ao mesmo tempo, consigo trabalhar o gênero, né, o gênero textual, e que vocês consigam captar a oralidade da língua, né? Então, a língua falada, a língua escrita, né? Oral, né? O ambiente. Então, eu acho que eu coloquei uma charge do Garfield, acho que do Garfield, para vocês analisarem e responder dentro do contexto, o que significava e tal, né? Então, sabemos que o gato, né? O Garfield, ele é sarcástico, né? Então, na charge, o dono quis ser sarcástico também, tá? Ah, mas o que tem a ver? A gente, dentro da relação da oralidade, né? A oralidade, a fala, a escrita da língua inglesa, temos as variantes. O que seriam as variantes? Lembra que a gente estudou as variantes? As variantes tem o idioma, a origem do idioma, e dentro daquele idioma surgem os dialetos, né? Regional, de um país para o outro, enfim, de cidade para outra. Então, exemplo, a maneira como nós falamos português, né? Temos o quê? Português de Portugal. Então, às vezes é uma palavrinha ali que falamos aqui significa uma coisa, lá para o português de Portugal significa outra, ou vice-versa. Às vezes uma palavra que eles usam lá significa alguma coisa e pra gente significa outra, tá? É a mesma coisa em inglês. Então, o inglês, quando surgiu lá, começo da Inglaterra, tal, né? E sabemos que o inglês, ele teve influências de outras cidades, outros países, né? Então, tem influência alemã, tem influência celta, né? E que surgiu o inglês. Tanto é que tem palavras em inglês que a origem dela é alemã, tá? E aí, a partir daquilo ali, conforme os ingleses foram colonizaram os Estados Unidos, e aí o inglês americano não é do mesmo jeito que o inglês britânico, concordam? Então, a maneira, às vezes uma palavra, não sei se quem de vocês faz curso de idioma, dependendo da escola, o segmento da escola, às vezes uma palavra é uma pronúncia, né? Então, se eu estudo numa escola que o inglês é americano, então uma palavra, a pronúncia é o inglês americano, e outra, e se você for estudar numa escola que o inglês é britânico, então aquela mesma palavra, a pronúncia é de outro jeito. Mas o que é isso? Isso é variantes, tá? Eu vou dar aqui um exemplo. Eu estudei, quando eu era adolescente, eu estudei numa escola que o inglês era americano, e depois de adulta, formada, eu fui estudar na cultura inglesa. Então, quando eu cheguei na cultura inglesa, eu apanhei bastante, porque a minha pronúncia não era a mesma que o professor, tá? Porque a maioria dos professores moraram, ou é britânico, ou moraram muito tempo na Inglaterra, então eles têm o sotaque britânico. Então, eu apanhava para entender que o professor estava tentando explicar outra coisa também que o professor tinha. Então, o humor britânico é diferente do humor americano. Então, às vezes, é uma piada que ele falava em aula, eu apanhava, o restante da turma também apanhava, por causa que não tinha graça nenhuma, porque era uma coisa regional, né? E a mesma, quando eu pronunciava, até a maneira como eu pedia para, sei lá, para ir ao banheiro, para sair um pouco da sala, era meu inglês americano e ele podava para falar o inglês britânico, afinal, era uma escola britânica, né? É o inglês britânico. Então, é a mesma coisa quando a gente estuda aqui inglês americano, de repente vocês vão fazer um intercâmbio, chega lá na Inglaterra, fala de um jeito, ou vocês vão para Irlanda, fala de outro jeito, ou quem vai para a Austrália e a Nova Zelândia, principalmente a Austrália, tá, gente? A Austrália, as variantes linguísticas da Austrália, né? Porque tem o inglês britânico, tem influências que eles têm, como nós, né? Eu sei o nome, né? São índios, mas tem uma outra denominação que eu não lembro, né? Então eles têm influências das pessoas que fundaram o país ali antes da Inglaterra chegar.
né? Tem ou de outros países, então assim, o inglês australiano sofre totalmente essa variante linguística. Então, regional, de uma cidade para outra, de um estado para outro, tá? É a mesma coisa o Canadá. O Canadá, ele fala inglês, mas ele tem a sua variante linguística, porque ele também fala francês. Então, dependendo do estado que a pessoa for morar ou for estudar, ela vai falar inglês, mas também vai falar francês, porque tem essa variante linguística dentro do país, ok? Então, mais ou menos isso. Então, o que é a atividade de hoje que vamos fazer? Hoje a gente vai estudar sobre o inglês formal. O que seria o inglês formal? O inglês formal é o que usamos no meio acadêmico. Então, se eu vou fazer estou fazendo uma pós, estou fazendo um mestrado, uma tese de mestrado, um artigo, usamos o inglês, a norma culta. Então, sem erros gramaticais, sem gírias, sem phrasal verbs. O que seriam phrasal verbs, professora? Phrasal verbs são palavras que damos duplo sentido. Vou dar mais ou menos um exemplo aqui em português para mais ou menos vocês entenderem o que se trata, tá? A pessoa nunca vem em tal lugar e de repente a pessoa aparece. Nossa, fulano apareceu. Nossa, vai chover canivete. Esse é como se fosse o phrasal verbs. Phrasal verbs, sabe que a gente está assistindo algum seriado e fala assim, get out, né? Out. Então, qual outra coisa? Get out, out. Sabe essas abreviações que a gente faz, assim, que geralmente as pessoas num seriado dão risada? Então, é mais ou menos o phrasal verbs, tá? Então, o phrasal verbs a gente usa na linguagem informal, não na linguagem formal, ok? Na linguagem formal, geralmente a gente, além a gente desses meios corporativos, acadêmicos, trabalho, ou se eu vou fazer alguma reclamação, a gente usa a norma culta, também a literatura. Então, se eu pegar um título aí, tipo Shakespeare, né, os sonetos dele, ele usa o inglês formal, tá? Ele usa a norma culta, escreve corretamente, né? Então, dou um exemplo mais ou menos ali do que se trata, ok? Então, a atividade hoje vai estudar sobre o inglês formal, ok, turma? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Bye bye, see you!